estamos em campanha, igreja, amém? Estamos na campanha com o tema proteção espiritual para o lar. Aleluia, Jesus. E essa é a terceira mensagem dessa campanha. A primeira mensagem, cujo tema foi encha a sua casa de luz. A segunda mensagem, que foi ministrada na semana passada, o tema foi entendendo a atuação das trevas. E nessa noite, o tema da nossa mensagem, nessa série, é a batalha espiritual do lar. Amém? Aleluia, Jesus. Nós sabemos, igreja, que há uma imensa batalha espiritual. Amém? A Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, que Deus é a luz. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Aleluia, Jesus. E há uma intensa batalha espiritual das trevas contra a luz. Aleluia, Jesus. O inimigo da nossa alma, ele tenta destruir a fé cristã, ele tenta limitar a fé cristã, principalmente atacando as famílias. Aleluia, Jesus. E nós sabemos que nós não estamos vivendo dias fáceis, né, na atualidade, principalmente para o povo de Deus, que deseja viver livre das trevas, e muitas vezes somos assolados, somos alcançados. Aleluia, Jesus. Em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, a palavra do Senhor diz assim, Efésios 5, 15, 16. A palavra diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aleluia, Jesus. Então aqui a palavra do Senhor está nos orientando da forma como nós devemos viver. Não como insensatos, mas como sábios. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para você o que é insensato, o que é ser uma pessoa insensato. A Bíblia diz em Provérbio 28, 26, ele diz assim que toda pessoa que anda segundo o seu coração é insensato. Aleluia, Jesus. Mas aquele que anda sabiamente será livre. Então, quem é o insensato? É aquela pessoa que anda segundo o seu coração, que anda segundo as suas emoções, que anda segundo as suas emoções. Aleluia, Jesus. E quem é o sábio? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quem é o sábio? Aquele que teme a Deus. A Bíblia também diz, em Tiago 1,5, diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então aqui a palavra do Senhor nos orienta como viver e ainda nos especifica o que é ser insensato e o que é ser sábio. Aleluia, Jesus. O mundo das trevas espirituais é uma realidade incontestável, inegável. E de que forma que nós podemos combater essa luta? De que forma que nós podemos saber como andar? Andando como sábios, buscando no Senhor, que tem sabedoria para nos dar. Aleluia, Jesus. Nós precisamos entender, igreja, que uma vez que nós nos dizemos crentes na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos uma rebelião contra Satanás. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o inimigo da nossa alma, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele não se cansa, ele não fica quieto. Ele está o tempo todo ali, né, olhando, rugindo, né, buscando um momento em que ele possa nos tragar. Eu quero perguntar para mim, para você nessa noite, para nós fazermos uma reflexão. O que o diabo tem roubado? Né? Se a Bíblia diz que ele veio para matar, para roubar, o que de repente, talvez nessa noite, você pode olhar para a sua vida, para dentro da sua casa, uma vez que o tema é proteção espiritual para o lar, o que você pode olhar e de repente identificar que o diabo tem roubado, o que o diabo tem destruído, o que o diabo tem tentado matar dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. Os inimigos, o inimigo da nossa alma lança ataques constantes contra a sociedade, é o tempo todo. E nas famílias não são diferentes, né? Não é diferente isso nas famílias. E talvez você possa me perguntar nessa noite: aleluia, Jesus, como eu posso identificar, irmã Marilza, se essa situação de roubo, né, esse tipo de situação está acontecendo na minha casa?
primeiro passo, igreja, é você ter consciência de que as trevas existem e que podem estar agindo na sua casa. Porque muitas vezes nós atribuímos todos os nossos problemas a muitas outras coisas, atribuímos ao esposo, atribuímos aos filhos, atribuímos a falta de dinheiro, atribuímos pelo nosso passado, enfim, por projetos que nós planejamos e não construímos. Atribuímos a várias coisas, mas nos esquecemos muitas vezes que o mundo espiritual ele existe, que as trevas existem e que atuam contra nós. Então nós precisamos ter essa consciência, principalmente nós cristãos, precisamos ter essa consciência de que o mundo das trevas existem e que atua contra nós. Aleluia, Jesus. E aí você pode me perguntar, se eu tenho consciência, então como podemos enfrentar essa batalha? Eu vou pontuar para você algumas coisas, algumas estratégias para você poder enfrentar essa batalha. A primeira delas é: conheça a palavra de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E conhecer fala de relacionamento, igreja. Como eu posso conhecer alguém que eu não me relaciono com ele? Né? Aleluia, Jesus. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa se relacionar com a palavra de Deus, que é o próprio Deus. A Bíblia diz em João, capítulo 8, versículo 32. A Bíblia diz assim: aleluia, Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A única forma de nós sermos libertos dessa perseguição, aleluia, Jesus, é conhecendo a palavra de Deus, porque é ela que vai nos libertar. É através da palavra de Deus que nós teremos entendimento e nós teremos discernimento das situações. Aleluia, Jesus. Bem como através da palavra de Deus o Senhor nos dará armas, o Senhor nos dará estratégia para nós combatermos esse combate, para nós vencermos essas lutas. Aleluia, Jesus. O segundo ponto é: busque e cultive a maturidade espiritual. Aleluia, Jesus. Em 1 Coríntios 13, 11, a Bíblia diz assim. 1 Coríntios 13, 11. A Bíblia diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Um menino, uma criança, ele age por emoção, amém, igreja? Quantas vezes nós dissemos não para os nossos filhos, não porque não queremos, mas porque talvez naquele momento não tenhamos condições. E muitas vezes a criança chora, ela esperneia, porque ela não entende, ela só quer e quer. Ela é levada pela emoção do querer. Aleluia, Jesus. Mas nós que conhecemos o Senhor, a Bíblia diz que nós não devemos agir como menino, não devemos ser levados pelas emoções, mas nós devemos abandonar as coisas de menino e agir como homem, como pessoas maduras na fé. Aleluia, Jesus. E a maturidade espiritual. Como eu posso buscar, irmã Maria, usar a maturidade espiritual, né? Porque aqui fala busque e cultive. Aleluia, Jesus. A maturidade espiritual se busca, se cultiva através da consciência de quem somos em Deus e orientados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós nos intitulamos cristãos, se nós sabemos que a atuação das trevas existe, nós precisamos buscar essa maturidade lendo a palavra e agindo de acordo com aquilo que a palavra nos orienta. Isso vai nos trazer maturidade espiritual, nós vamos crescer, nós vamos ter experiência, nós vamos saber numa próxima situação, opa, isso já aconteceu, eu já sei como funciona. E nós vamos tendo maturidade, serenidade para agir de acordo com a palavra. É isso que o Senhor espera de nós, que nós deixemos de ser meninos na fé, mas que nós tenhamos maturidade, capacidade de olhar e de discernir as coisas. Aleluia, Jesus. O terceiro ponto, igreja, que eu quero pensar com você nessa noite: reconheça a existência de poderes espirituais malignos. A Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8 ao 9. Aleluia, Jesus. Diz assim: estejam alertas e vigiem,
o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então a Bíblia está deixando bem claro para nós que o inimigo da nossa alma, ele existe. E que ele está ao nosso derredor, que ele está rugindo, que ele está bramando, que ele está buscando a quem ele possa tragar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, né? Como o Senhor é bom. A Bíblia diz, meu amado, que o inimigo da nossa alma, ele não tem, né, aqui, como a palavra do Senhor diz que, né, o inimigo da nossa alma, ele está rugindo, bramando, ele não tem dó, ele não tem tempo para deixar de investir em nós, ao contrário, ele está ali dia e noite. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. O quarto ponto que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: abstenha-se da prática consciente do pecado. Em Gálatas 5:1, a palavra do Senhor diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo da escravidão. A palavra do Senhor diz que, aleluia, Jesus, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, quanto mais nós pecamos, mais longe do Senhor nós estamos. Quanto mais longe do Senhor nós estamos, mais vulnerável nós nos tornamos dessas ações malignas, desses dardos inflamados, dessa ação das trevas. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia diz aqui, que o Senhor nos chamou para a liberdade. E não é uma liberdade tão única e exclusivamente de fazer o que eu quero, mas é a liberdade de sermos livres do pecado, de termos consciência de quem nós somos em Cristo e abrirmos mão, por livre e espontânea vontade, por amor a Cristo, abrirmos mão do pecado. Aleluia, Senhor Jesus, porque quando nós pecamos, igreja, nós nos tornamos escravos, amém? E nós somos livres, o Senhor Jesus pagou um preço alto para que nós sejamos livres. Aleluia, Jesus. Mais importante do que aprender a resistir a Satanás é aprender a viver livre do pecado, amém? Se a Bíblia diz que as trevas e a luz não têm comunhão, se nós andarmos na luz como Cristo na luz está, como Ele vai estar conosco, ele vai estar longe, Ele vai estar cada vez mais longe. Quanto mais nós estivermos na luz, quanto mais nós estivermos livres do pecado em santidade. Aleluia, Jesus. E o quinto ponto que eu quero pensar com você nessa noite é: esteja atento às áreas de atuação de Satanás. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz assim: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aleluia, Jesus. Pois a nossa luta não é contra a carne, não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém, igreja? Então aqui a Bíblia também está deixando bem claro para nós que existe esse mundo, que existe essa atuação. E a Bíblia diz aqui, como nós podemos ficar firmes contra essas ciladas, contra essas investidas. A Bíblia diz em Efésios 6:10, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Se a Bíblia fala para nós nos revestirmos de uma armadura, a Bíblia vai dizer, eu entendo, que nós estamos numa guerra, que nós estamos numa luta. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que o Senhor tem para nós o capacete da salvação, que Ele tem a couraça da justiça, que Ele tem o escudo da fé, que Ele tem as sandálias do Evangelho, para que nós possamos resistir, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, igreja. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Dê o seu glória a Deus aí. Glorifique o nome do Senhor que nos deixou essa armadura, que nos deixou, aleluia, Jesus, um caminho para que nós pudéssemos nos defender. Esse Deus que nos libertou, esse Deus, aleluia, Jesus, que nos deixou uma direção. Aleluia, Senhor Jesus. E para vencer, até aqui nós estávamos falando de como enfrentar, mas e para você vencer, porque nós servimos a um Deus de vitória, amém?
Deus não tem para nós uma batalha para que nós saiamos perdedores. O nosso Deus é Deus de vitória. A nossa vitória foi conquistada na cruz. Para você vencer, igreja, primeira coisa, você precisa interceder pela sua família, amém? Você precisa se tornar um homem e uma mulher de oração, aleluia, Jesus. Vamos meditar na passagem de Mateus, capítulo 8, versículo 6. Aleluia, Jesus. Essa passagem do centurião diz assim: e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Aleluia, Jesus. A relação desse centurião, desse oficial do exército romano, com esse homem, não estava presa a laços biológicos, porque ele não se importou com isso. Ele era um oficial do exército romano. E ele disse, ele saiu do lugar onde ele estava, foi até Jesus, preocupado com esse servo dele, chegou até Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você se levante, igreja do Senhor, nessa noite como um intercessor, como alguém que de repente é capaz de identificar que a sua casa está doente, que o seu lar está doente, que você consiga, em nome de Jesus, através do Espírito Santo, fazer essa análise e identificar, e fazer como esse centurião. Corra até Jesus, vá até onde Jesus está, e não é difícil, é no seu quarto, é no escondido, aleluia, Jesus. E diga para Jesus que alguém da sua família está doente. Senhor, o meu casamento está doente. Senhor, o meu relacionamento com os filhos está doente. Você precisa clamar, você precisa interceder. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero compartilhar aqui com vocês que quando eu aceitei Jesus e ainda o meu esposo não servia ao Senhor, naquela época nós éramos bem mais jovens, aleluia, Jesus, e muitas pessoas diziam assim para mim, porque eu deixei de fazer algumas coisas, deixei abrir mão de algumas coisas para servir ao Senhor. Muitas pessoas diziam assim para mim: você vai perder o seu esposo, olha, seu marido é um homem novo, Aleluia, Jesus. Quantas vezes as pessoas falaram: olha, não deve ser assim. Mas eu criei em Jesus, mas eu orei ao Senhor, mas eu clamei ao Senhor, porque eu criei em um Deus que eu sei que os planos dele são de paz e não de guerra. Aleluia, Senhor Jesus. Eu clamei, eu intercedi pela minha família e declarava aquele versículo que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, Jesus. E de tanto clamar, como aquela viúva, que ia lá no juiz iníquo e pedia, julga a minha causa. E de tanto clamar, o Senhor ouviu a minha oração. E hoje, literalmente, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu quero dizer para você que nos ouve, que nos assiste nessa noite, que a perseverança gera milagre, amém? Não desanime, não desiste, continue intercedendo, porque Deus vai dar vitória. Aleluia, Senhor Jesus. O segundo passo é reconhecer a autoridade de Jesus. Em Mateus, ainda no capítulo 8, no versículo 7, na continuidade dessa parábola, a Bíblia vai dizer, Jesus disse assim, Jesus disse: eu irei curá-lo. Aleluia, Jesus. Mas o centurião respondeu no versículo 8. Aleluia, Jesus. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia, Jesus. Olha a humildade desse homem, desse oficial do exército romano. Ele não se viu digno de receber Jesus na sua casa, mas ele sabia, aleluia, Jesus. Ele continua dizendo assim ele fala assim para o Senhor que ele é um oficial e que ele tem homens a servirem ele, que quando ele dá uma ordem, esses homens cumprem essa ordem. Então ele reconhece que Jesus, sendo quem ele é, apenas dando uma ordem, a cura chegaria. Aleluia, Jesus.
Reconheça a autoridade de Jesus. Ore ao Senhor Jesus e peça para Ele. Fala: Senhor, apenas uma palavra e o meu casamento será transformado. Senhor, apenas uma palavra e o relacionamento com os meus filhos será restaurado. Senhor, apenas uma palavra e eu vou te servir. Busque ao Senhor. Aleluia, Jesus. Aquilo que é invisível, igreja, é sustentado. Aquilo que é visível, igreja, é sustentado por aquilo que é invisível. Amém? A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Aleluia, Senhor Jesus. Também o próximo ponto é: supere as expectativas de Jesus. Quando o centurião romano falou para o Senhor que ele não precisava ir lá, mas que ele desse apenas uma ordem, Jesus disse assim, no versículo 10, Mateus capítulo 8, versículo 10, a Bíblia vai dizer: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Aleluia, Jesus. Surpreenda, Jesus, amém? Faça algo, mova-se de forma que você atraia a admiração de Jesus, que você consiga extrair de Jesus o que esse centurião conseguiu. Aleluia, Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem, igreja, ele não era judeu, ele não servia ao Senhor, mas ele deu um exemplo de fé, amém? Muito mais do que aqueles que seguiam Jesus, muito mais do que aqueles que estavam ali com Jesus. Talvez você pode estar me ouvindo nessa noite e dizer: irmã Marilza, eu não congrego numa igreja, eu ainda não confessei Jesus. Mas se você orar com fé, se você pedir na autoridade do nome de Jesus, se você reconhecer, Ele vai fazer. Aleluia, Jesus, porque o Senhor, Ele se agrada de quando nós reconhecemos a autoridade dEle. O Senhor, Ele se agrada de quando nós o exaltamos e reconhecemos a nossa dependência dEle. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 3, no versículo 10, a Bíblia diz assim: aleluia, Senhor Jesus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, quem atua em nós. Amém? Que você nessa noite possa receber essa palavra, né? Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, amém? Tempo onde nós muitas vezes temos vontade de colocar a nossa família dentro de uma caixinha, né? Fechar e deixar ali protegido. Nesse tempo que a cerca elétrica não adianta, que o dinheiro na conta não adianta, né? Que o emprego não adianta, que a influência, o conhecimento não adianta. Mas há um Deus que está no controle de todas as coisas, que pode me guardar, que pode te guardar, que pode guardar a nossa família. Amém, igreja? Que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, crer nisso e continuarmos firmes, que nós possamos interceder pela nossa família. Amém?